Bom dia irmãos, bom dia amigos. Hoje, 28 de maio, sábado, e nós estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa reflexão diária, matutina, sobre relacionamento. E nós estamos trabalhando sobre um item muito importante no relacionamento, que é o diálogo, a comunicação, o falar. E é interessante dizer que Tiago, ele lá no capítulo 1, verso 19, ele faz uma recomendação para que nós sejamos tardios em falar. Ser tardio em falar. O que Tiago quer dizer com isso? Será que a gente demorar a falar? Será que a gente nem sequer falar? Não, não é bem isso que Tiago está dizendo. Mas vamos pensar numa coisa. Antes de falar, meu querido, você pensa. Eu costumo dizer aqui em casa, em tom de brincadeira, eu com minha esposa, que às vezes eu aciono a língua primeiro do que o cérebro. Tem muitas pessoas que é assim também. Aciona a língua primeiro do que o cérebro. Mas nós devemos pensar um pouco antes de falar. Devemos orar antes de falar. Não devemos ser apressados. Devemos dar uma resposta adequada. Devemos falar palavras adequadas. Dessa forma, meu irmão, meu amigo, é mais fácil que o outro compreenda o que você tem para dizer. Provérbio 15, 23 diz o seguinte: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Devemos nos alegrar em dar palavras adequadas, palavras no devido tempo, né? E assim a palavra de Deus diz que é uma palavra boa. Quão boa ela é. A maneira como você diz as coisas é tão importante quanto o que você diz. Não só o falar, mas a maneira com que você fala. Por exemplo, o marido chega em casa e fala assim para a esposa: meu amor, a comida da esposa daquele meu amigo fulano de tal é tão boa. Nós precisamos nos preocupar com a pessoa receptora. Por exemplo, a esposa pode olhar para o marido e falar assim: meu amor, você viu tanto que a camiseta do esposo da minha amiga é linda? Nós devemos nos preocupar com a pessoa receptora. Porque tanto na primeira, a esposa pode considerar o quê? Que você está dizendo que a comida dela não é boa. Ela pode considerar isso. Né? Da maneira como você fala, do jeito como você fala, ela pode interpretar assim. Assim também como o esposo pode interpretar que você está dizendo que a camiseta dele não presta, é feia. Você está fazendo um elogio a um outro homem, não a ele. Então, meu querido, a maneira como você fala é tão importante quanto aquilo que você diz. Devemos ter sabedoria para falar, para conversar. Buscar sempre as palavras adequadas e nos preocupar com a pessoa receptora. Outra coisa também é falar sempre a verdade em amor. Fale sempre a verdade. Não enrole, não disfarce, não exagere nem diminua, seja sincero, mas fale com graça,
com sabedoria e amor. A maneira como você diz as coisas é tão importante quanto o que você está dizendo. Às vezes é até mais fácil, né? Por isso Paulo nos fala para que, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, que é Cristo, conforme Efésios 4,15. Todos os nossos atos seja feito com amor, conforme 1 Coríntios 16, 14. Portanto, meu querido amigo, meu irmão, antes de falar algo, devemos sondar nosso coração e garantir que ele esteja no lugar correto. Tudo o que dissemos deve estar aprovado e dirigido pelo Espírito Santo. Cuidado, cuidado. Alguns, por pretexto de sinceridade, vomitam amargura e carnalidade. Essa é uma falsa sinceridade e destrói tantos relacionamentos. Portanto, meu querido, sejamos sábios. Devemos falar com graça, com paz, com sabedoria. Usar também palavras que edificam, esse é um item importante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, conforme Efésios 4, 29. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Que falamos somente coisas boas, deixar gracinha de lado, graça que diminui o seu cônjuge, deixa isso de lado, né? Graça que às vezes você nem sabe se o seu cônjuge está recebendo de bom grato, né? Precisamos falar com sabedoria. Isso não quer dizer que não possa brincar com o seu cônjuge, não possa, né, falar um gracejo, uma coisa assim. Pode, mas temos que ter cuidado, muito cuidado com aquilo que estamos falando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos inspire dentro da sua palavra.